Olá, meus queridos. Dando continuidade à aula de histologia, e mais especificamente de tecido conjuntivo, hoje nós iremos trabalhar o tecido conjuntivo de propriedades especiais, tá? Na aula passada, tá? Na nossa primeira aula de tecido conjuntivo, nós vimos que o tecido conjuntivo também é chamado de tecido conectivo, tá? E que o principal constituinte é a matriz extracelular. É ele que dá o formato ali do fígado, dos órgãos internos, etc. Tá? O que diferencia o tecido conjuntivo é a matriz extracelular. Tá? O que é a matriz extracelular em tecido conjuntivo? É fibra mais substância fundamental, tá? Que tem como função, relembrando, lubrificar, né, e proteger, agir como uma barreira ali contra micro-organismos, por exemplo, tá? Ou seja, os tecidos conjuntivos eles são classificados de acordo com a natureza da substância fundamental, da sua substância fundamental e o tipo de organização das fibras nessa substância. Nós vimos na aula passada tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Estudamos quais são, tá? Nessa aula de hoje, na aula de hoje nós vamos estudar tecido conjuntivo com propriedades especiais, ok? Bom, o tecido conjuntivo, conforme nós já vimos também, mas é bom relembrar que é uma denominação comum para designar um grupo diversificado de tecidos, tá? Com funções variadas, tá? Eles estão relacionados aí, conforme eu já disse em aulas passadas, com o estabelecimento, né, a manutenção, a forma do corpo. Ele pode servir como uma estrutura de sustentação também para o epitélio, tá? Se localizar na superfície dele. Essa sustentação nós vamos ver lá em tecido conjuntivo de suporte, que ela não é de natureza mecânica somente, tá? Não é apenas natureza mecânica. Pois o tecido conjuntivo ele tem vasos, tem nervos que suprem as necessidades do epitélio, conforme já foi dito também, no meu caso da epiderme. Bom, nós vimos que o tecido conjuntivo ele é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, já estudamos isso aqui, frouxo, denso, e o denso em modelado e não modelado. Revisa na aula passada que nós já trabalhamos. Perdão, turma. O tecido conjuntivo com propriedades especiais, o tecido adiposo, que vamos estudar hoje, o tecido elástico, o tecido reticular e tecido mucoso. E o tecido que iremos estudar na próxima aula, o tecido de suporte, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Ok? Nós iremos dar ênfase à aula de hoje para os tecidos conjuntivos com propriedades especiais. Certo? Normalmente os autores, eles, não sei por qual motivo, o tecido reticular, o tecido elástico, o tecido mucoso são tópicos bem pequenos tratados nos livros, tá? Algumas informações, tem bastante informação em artigos recentes de histologia também, a gente vai tratar aqui na aula de hoje. Ok? Bom, pessoal, o tecido elástico ele é formado por fibras elásticas grossas. Nós já vimos lá quais são as fibras que tem no tecido conjuntivo, né? Fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Aqui, perdão, turma, é formado por fibras elásticas grossas, tá? Elas são paralelas e organizadas aí em espécies de feixes separados aí por tecido conjuntivo. Entre essas fibras elásticas, a gente observa fibroblastos que são bastante achatados, tá? A gente encontra isso nos tendões, tá? A gente encontra esse tipo de tecido entre os tendões, entre o tecido conjuntivo dos tendões. A riqueza dessas fibras elásticas, ela confere ao tecido elástico uma cor, dependendo aí do corante, da afinidade com qual ele vai se corar, mas uma cor rosada, né? Uma cor mais rosa, ok? Típica essa cor. E com uma grande elasticidade, que é uma característica desse tecido elástico, tá? O tecido elástico, ele é muito pouco frequente, tá? Ele é encontrado aí nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e também no ligamento suspensor do pênis. Além disso, ele faz parte aí das paredes das artérias,
conforme você verifica aqui na imagem também, ok? Ele também está presente na traqueia, nos brônquios, entre os tecidos das cordas vocais, tá? Por que eu falo entre os tecidos? Porque ali é um tecido cartilaginoso, ele está presente junto com o tecido cartilaginoso, que também é tecido conjuntivo. E na parede de órgãos ocos, tá? Como é o caso do apêndice vermiforme, ele está também localizado nesse órgão, ok? Tá? O tecido reticular, ele é um tecido que é encontrado nos órgãos que tem uma função hemocitopoética, tá bom? Ele é representado aí pela medula óssea vermelha e pelos órgãos linfáticos, por exemplo, a tonsila, o timo, o baço, os linfonodos, tá? Na medula óssea vermelha, esse tecido, ele recebe um outro nome, ele é chamado de tecido mieloide, nada mais é do que o tecido reticular. O tecido mieloide é o tecido reticular. O que tem lá? Ele tem células precursoras de todos os elementos do sangue, os eritrócitos, as hemácias, tá? Os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Obviamente, o tipo de fibra que tem lá é uma fibra reticular, tá? E as células reticulares são, adivinhem, são os fibroblastos que produzem fibras reticulares, produzem colágeno também, tá? Mas só que em menor quantidade, tá? Pessoal, o tecido reticular, ele provê aí uma, digamos, uma arquitetura que cria um ambiente especial para os órgãos linfóides e hematopoéticos também, tá? Como é o caso da medula óssea, que eu falei, os linfonodos, os nódulos linfáticos, o baço, enfim, tá? Nos órgãos linfáticos, o nome do tecido, de tecido linfóide, você chama de tecido linfóide, tá? Tecido reticular, você chama tanto de tecido, também conhecido como tecido linfóide, tá? Obviamente ele é rico em linfócitos, tá? Dependendo aí de diferentes fases de maturação, tá? Rico em linfócitos, em macrófagos e plasmócitos, que são células de defesa, tá? Bom, as células reticulares, elas estão dispersas, tá? Parece uma rede, né? Lembra uns retículos, conforme você verifica aí na imagem, ao longo da matriz. E elas cobrem parcialmente com seus prolongamentos, conforme você pode visualizar aqui na imagem, ó. Aqui são fibras e aqui são células reticulares, ó. Tá um pouquinho, tá fraco o corado aqui, né? E aqui são as fibras, ok? Tá? Essas células, elas estão dispersas aí ao longo da matriz, tá? E elas cobrem, como eu disse, parcialmente com os prolongamentos plasmáticos, as fibras reticulares e a substância fundamental. Eu diria que o resultado desse arranjo é a formação aí de uma estrutura, digamos, trabeculada, tá? Que é semelhante a uma esponja dentro e do qual as células aí e os fluidos, eles se movem livremente, ok? Então é um tipo de tecido que está presente aí nos órgãos linfóides, né? Ok? E ele provê essa arquitetura aí para criar um ambiente especial para os órgãos linfóides e órgãos hematopoéticos. Tá? Lembrando que ele tem o nome de tecido linfóide nos órgãos linfáticos, ok? E você pode também, é um tecido bastante rico em células de defesa, tá? Presente nesses órgãos linfóides, obviamente. Bom, o tecido mucoso, ele é um tecido especial, tá? Ele é um tecido que ele é rico em uma substância, que é o ácido hialurônico, tá? Que está presente aí no cordão umbilical, tá? É um tecido que só existe no cordão umbilical. Existe em outras regiões, tá? Como a polpa jovem dos dentes, mas ele é exclusivo do cordão umbilical. Ele é chamado de geleia de Wharton, tá? Lá. O tecido mucoso de um embrião, ele mostra os fibroblastos que estão imersos, tá?
na matriz extracelular? Aqui são fibroblastos, ó. Aqui, fibroblastos que estão imersos aqui a matriz extracelular. Ok? Na imagem. Aqui é uma lâmina do cordão umbilical, tá? Aqui é um tecido mucoso. É bem característico. Quando você bate o olho nessa lâmina, você percebe esse arranjo aqui, não é? Esse mosaico diferente, tá? Como eu disse, o que é predominante é o ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? É glicosaminoglicano, são glicosaminoglicanos lá na matriz fundamental, tá? A gente encontra nesse tecido a predominância de bastante substância fundamental amorfa. Isso aqui que você está vendo, ó, tá? Esse mosaico, isso é substância fundamental amorfa, tá? Ó. As células são esses pontinhos mais corados aqui. Isso aqui é substância fundamental amorfa, tá? E muito pouca fibra. A gente quase não consegue evidenciar fibras aqui. Ó, mas as fibras são essas partes aqui, ó, na nossa lâmina. Ó, é isso aqui, tá? Tem um aspecto obviamente gelatinoso, daí por isso o nome geleia de Wharton, tá? E ele é, como eu disse, é o principal constituinte aí do cordão umbilical, tá bom? Como eu falei também, você está vendo no slide, ele é comum, é um tecido que se apresenta na polpa jovem dos dentes, tá bom? Bom, o tecido adiposo, ele é um dos tecidos especializados, tá? Em que predominam aí células adiposas, que nós chamamos de adipócitos, tá? Cada célula dessa aqui é um adipócito. Aqui é um adipócito, ó. Adipócitos, ok? A função é armazenar gordura, tá? Mas vamos ver outras funções, vou já falar para vocês. Quando os adipócitos eles formam grandes agregados, tá? Eles constituem o tecido adiposo, né? E aí distribuído pelas regiões do corpo, tá? Essas células elas podem ser encontradas isoladas ou em grupos no tecido conjuntivo frouxo, conforme eu vou mostrar a imagem para vocês mais à frente. Por exemplo, pessoal, em mulheres o tecido adiposo ele representa aí de 20 a 25%, tá? E nos homens ele é reduzido de 15 a 20%. Isso se dá pela quantidade de estruturas mais o dimorfismo sexual, né, entre homem e mulher em algumas regiões onde há mais acúmulo de tecido adiposo de gordura do que o homem, tá? Eu destacaria outras funções também, claro, além do papel energético, tá? Também ele modela a superfície, ok? No caso, diferenciando aí dimorfismo sexual entre homens e mulheres, ele forma os coxins das mãos, sabe? Estrutura na palma da sua mão aí, os coxins, tá? Para absorver choques aí, né? Tanto das mãos como dos pés. E uma das funções principais também é o isolamento térmico, tá? A camada de tecido adiposo profunda da pele, ela é chamada de hipoderme, tá? E ela pode ser mais ou menos desenvolvida aí dependendo da região do corpo, do estado nutricional do indivíduo. Normalmente a hipoderme ela é bem desenvolvida na coxa, na parede inferior do abdômen, na região glútea, na região lombar, tá? A diferença de contorno, conforme eu falei para vocês, de homens e mulheres, é uma das características sexuais aí para diferenciá-los, né? Uma das características secundárias, tá bom? Por isso aquela diferença de percentual de massa de adipócito, ok? Diferentes aí entre homens e mulheres. Bom, na cavidade abdominal, o tecido adiposo ele pode ser encontrado em partes aí do peritônio, tá? Também como os omentos, tá? O que é? É uma prega constituída aí por duas camadas de peritônio que liga aí os órgãos da cavidade abdominal, tá? O mesentério, no espaço retroperitoneal, inclusive em torno dos rins também, formando aí a parte renal, a loja renal, tá? Em algumas regiões, o tecido adiposo ele tem função de diminuir impactos, como eu falei, como é o caso dos coxins aí, não é?
Acabei de falar sobre isso das mãos, dos pés, tá? Na palma das mãos, na planta dos pés, tá? E do corpo adiposo da órbita, ou seja, exemplo, em torno aí do bulbo do olho, exatamente, tá? O tecido adiposo localizado nesses locais não diminui. Esses locais não diminuirão em períodos aí os quais a redução, sei lá, de ingestão calórica, não vai haver diminuição nessas regiões, ok? Nós vamos ver mais à frente que o tecido adiposo ele é subdividido em tecido adiposo comum, também chamado de amarelo, ou unilocular, não se preocupe, vou já mostrar um slide com isso, e tecido adiposo pardo, ou multilocular, tá? Mas vamos ver aqui uma imagem agora. Aí na imagem tem um corte de tecido adiposo unilocular, tá bom? Essas setas aqui que vocês estão visualizando, ó, essas setinhas, alguém tem ideia do que seja, eu já vou chutando aí, coloco nos comentários. Elas indicam aí os núcleos de adipócito, tá? São as células adipócitas, é isso mesmo. Comprimidas pelo espaço de depósito de gordura aqui, ó. Ok? Tá? Comprimidas aqui por esse espaço. Aqui ainda faz parte também da membrana, tá? E aí fazendo pressão na célula, ok? Isso aqui é uma gota de gordura, tá? Isso aqui, unilocular, uma gota de gordura. Tá? Esses asteriscos estão sobre o tecido conjuntivo de sustentação. Tá vendo aqui, ó? Asterisco, asterisco, tecido conjuntivo de sustentação. Isso aqui, por isso que ele está apontando para cá. Certo? Veja bem aqui, uma imagem aqui, uma ilustração, a gente percebe uma diferença. Aí na imagem, os adipócitos eles apresentam uma forma esférica no tecido adiposo unilocular, que, lembram? É o tecido adiposo comum amarelo, tá? Eles apresentam normalmente uma forma esférica. E nos tecidos adiposos multiloculares, você aproximando a célula, eles têm um formato poligonal, tá? Tem um formato diferente, tá? Ou seja, os tecidos adiposos apresentam uma forma esférica, o comum, tá? Tecido adiposo comum amarelo ou unilocular, uma forma esférica, ok? E o tecido adiposo poligonal, ele tem uma forma, o tecido adiposo multilocular tem uma forma poligonal, tá? Bom, aqui vou já comentar sobre essas micrografias presentes aí, tá? Sobre essas duas lâminas. Mas conforme eu disse para vocês, o tecido conjuntivo ele subdivide perdão, pessoal, o tecido adiposo ele é subdividido em tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular, tá? Aí na imagem você tem abaixo, tá? A gente pode observar o tecido adiposo multilocular aqui, ó. Multilocular. Se a gente desse um zoom aqui, ele teria uma forma poligonal, tá? E aqui acima está presente o tecido adiposo unilocular, que era o mesmo da imagem aqui, ó. Aqui também é unilocular, tá? Que tem uma forma aí mais esférica, certo? Bom, vamos comentar sobre o tecido adiposo unilocular e multilocular. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o tecido adiposo unilocular, tá? Ele tem uma coloração que pode variar entre o branco, tá? Até na imagem dá para ver acima, e o amarelo. Por isso que eu intuitivamente coloquei a caixa amarelinha também, tá? Dependendo da quantidade aí de uma substância de carotenos que são dissolvidos nessas gotinhas lipídicas, tá? Esse tipo de tecido adiposo unilocular, ele é predominante em adultos, tá? Os adipócitos do tecido unilocular, eles são grandes, cerca de entre 50 e 150 micrômetros. Normalmente, como eu disse, são esféricos, tá? Individualmente esféricos. Mas quando eles estão agrupados, eles têm uma forma aí oval, né? Ovalada, subovalada, tá? Lembra algo ovalado? Tá? A presença de uma gota grande de lipídio, ela vai dar um aspecto achatado, tá? E desloca o núcleo aí para a periferia, não é, da membrana do citoplasma, ok?
O núcleo fica espremido ali no cantinho, né? Como você pode perceber aqui, ó. Aqui é toda a célula, tá? Isso aqui é uma gota de gordura aqui em amarelinho. Aí, olha só, toda a região das organelas aqui na região da célula ficam na periferia, né? Ó, ela achata o núcleo. Aqui tem uma mitocôndria aqui, ó. Aqui tem alguns lisossomozinhos, tá bom? Tá? Bom, em laboratório, interessante, né, preparar esse tipo de tecido. A preparação de lâminas histológicas, assim, normalmente de rotina, é com o uso de xilol. Aí. A gente utiliza para diafanizar a amostra de tecido, tá? Remove o lipídio do tecido adiposo e isso confere um aspecto assim de malha. É bem característico, é bem interessante. A seção que apresenta parece um fio de malha, tá? E dá para evidenciar o citoplasma assim vazio, tá? Com os adipócitos adjacentes, tá bom? Se você perceber, turma, eu vou voltar aqui mais uma vez. Olha só, essa gota lipídica, vocês perceberam uma camada aqui ao redor disso aqui, ó? A gota lipídica, tá? Ela tem uma membrana que reveste aí, não é isso? Ó? Uma membrana aqui secretada, que é para impedir o desgaste entre elas aqui, ó. Olha só, tem uma membrana ao redor, tá? Essas organelas que estão presentes no citoplasma, tá? São as mesmas organelas, ribossomos livres, complexo de Golgi, as cisternas do retículo plasmático granular e filamentos de mitocôndrias, etc., ficam aí imprensados, né? Conforme eu já falei para vocês aqui no cantinho, tá? do tecido adiposo. Olha só. Ó, isso aqui, vamos dar uma espécie de zoom aqui, como é que ficaria, ok? Tem uma coisa interessante, pessoal, é que os adipócitos eles podem originar tumores, tá? Nós chamamos de lipomas, tá? São tumores benignos, tá? Também pode originar o que um tumor maligno, que são os lipossarcomas, tá? Aí é difícil o tratamento, tá? Mas isso é muito raro isso acontecer, mas por curiosidade isso pode acontecer, tá? Tanto tumores benignos, os lipomas, como os tumores malignos, lipossarcomas, tá? Bom, ok, falamos aqui do tecido adiposo unilocular, né, as características. O tecido adiposo multilocular, ó, perceba aqui embaixo, porque ele tem vários espaços, tem vários locos, ou melhor, vários loci, tá? Vários espaços, tá? Ele também é denominado de pardo, tá bom? Por quê? Pela cor. Essa cor, ela decorre de uma alta vascularização aí, que é abundante, tá? É bem vascularizado. E também pela presença excessiva de mitocôndrias, tá? Por observação, lá em bioquímica eu retrato isso, eu abordo, elas são ricas em citocromos, né? Que vai conferir essa cor avermelhada por conta do citocromo. O tecido multilocular, tá? O tecido pardo também, ele tem distribuição restrita no local, no feto humano, tá? E extremamente reduzida no adulto, tá? Mas ele é comum nos fetos, tá? No período fetal, tá bom? Bom, pessoal, os tecidos adiposos unilocular e multilocular, eles diferem, quando vocês podem perceber, quanto à distribuição, também quanto à aparência dos adipócitos, porque no tecido multilocular, relembrando, há várias gotículas de gordura de tamanho variado na célula, tá? O tecido adiposo pardo, o núcleo está localizado na periferia do adipócito, mas ele é raramente achatado. Serve já para a gente diferenciar em laboratório. Tá? Essas gotículas são observadas aí nas preparações histológicas de rotina, tá? Você consegue perceber como vários espaços vazios aí de adipócito. Conforme eu falei lá para vocês, fica só o espaço do adipócito. O citoplasma do adipócito multilocular ele tem as organelas aí achatadas, tá? Para um cantinho. Bom, o tecido pardo, tá?
tecido adiposo pardo, ele é subdividido normalmente em vários lóbulos, tá? Por isso é o tecido multilocular, tá bom? E conforme eu disse também, né, fica subentendido que o estroma dele é menos espaçoso. Como eu disse também, ele é vascularizado e é rico aí em mitocôndrias, que é bem comum, ok? Uma observação é que é interessante falar sobre a mobilização e o depósito de lipídio, tá? Bom, a mobilização e depósito de lipídio ele é influenciado no nosso corpo por fator neural e hormonal, tá? A gordura que é armazenada nos adipócitos, elas são principalmente sob a forma de triacilglicerídeos, os triglicerídeos, tá? São ésteres aí de ácidos graxos e glicerol, tá? Basicamente a partir da absorção, tá? Após a digestão de alimentos, fazendo aí um link lá com a biologia celular, respiração e bioquímica, após a beta-oxidação das gorduras, ok? Tá? Ou seja, a partir da absorção, da digestão dos alimentos, do fígado e pela síntese nos adipócitos, tá? Essa síntese aí de ácidos graxos pelos adipócitos, ela tem um fator que pode acelerá-la, tá? Que é a insulina, tá bom? Esse hormônio ele também estimula a entrada de glicose nos adipócitos, e isso excessivamente é deletério, é ruim, tá? Uma outra questão, a noradrenalina, ela inicia uma série de passos metabólicos que irá levar à ativação de uma enzima, que é a lipase. Essa enzima ela atua sobre os triglicerídeos, tá? Você tem uma outra questão, por exemplo, as fibras da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, elas inervam, tá? Lá da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, elas vão inervar o tecido adiposo unilocular e multilocular, tá? E essa mobilização neural de lipídio por meio da divisão simpática desse sistema nervoso autônomo, ela é muito importante durante o período aí de jejum prolongado, atividades físicas aí muito intensas, ou então uma exposição excessivamente ao frio, tá? Você ainda tem uma outra questão sobre... a gente está entrando um pouquinho na fisiologia também, né? Substâncias como a leptina e do sistema digestivo. A leptina, a lipase proteica, que são sintetizadas no tecido adiposo. Desculpa, unilocular. Essas substâncias leptina e lipase, elas são sintetizadas no tecido adiposo unilocular, tá? A leptina é um hormônio, ela tem receptores lá no hipotálamo e ela vai regular algo. Ela regula a nossa ingestão de alimentos, não só a ingestão de alimentos, mas também com gasto de energia. Por que eu estou falando disso? Porque ela é produzida no tecido adiposo unilocular, ok? Ó, ela é produzida nesse tecido adiposo unilocular, certo? Bom, estou subdividindo essa aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar os dois tecidos de suporte, que é o tecido cartilaginoso, tá? E o tecido ósseo, ok? Na aula de hoje nós vimos o que? Nós trabalhamos os tecidos com propriedades especiais, tá? Que foi o tecido elástico, o tecido reticular, tá? O tecido mucoso. E nós, de certa forma, enfatizamos aqui um pouquinho, ele é até mais extenso mesmo nos livros, o tecido adiposo, tá? Tecido mucoso, tecido adiposo. A gente enfatizou um pouco mais o tecido adiposo, tá? A obra que eu utilizo para fazer esse material, pessoal, e os alunos já sabem, é o Junqueira e Carneiro, mas eu tenho outros materiais, outros autores aqui também, alguns artigos que a gente tira algumas informações de fisiologia e histologia também. Tá? Até a próxima aula, turma. Abraço, bons estudos.